Boa noite, professor Márcio. Aqui quem fala é Matheus Ramos de Andrade. Eu vou iniciar a apresentação aqui de usinas nucleares. Os estudos para a produção da energia nuclear no Brasil começaram por volta de 1968. O local que foi escolhido foi em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A construção da Angra 1, que foi a primeira usina nuclear, foi em 1972 e a operação iniciou em 1º de janeiro de 1985. A construção de Angra 2 começou por volta de 1976, mas só em 1981 começou a edificação do prédio que seria ocupado pelo reator, né? Devido à falta de recursos do governo federal, as obras elas foram paralisadas em 1983 e assim retomando em 1994. Já a terceira usina nuclear no Brasil ainda está em construção. As obras da Angra 3 começaram por volta de 1984, mas somente em 2007 o governo federal retomou a construção, os trâmites para poder concluir. Aí a retomada dos trabalhos no canteiro de obras ocorreu por volta de 2010. O Brasil, ele conta usinas nucleares no Brasil. O Brasil, ele conta atualmente com duas usinas nucleares em operação e uma usina nuclear em processo de construção. Foi como eu expliquei no slide anterior. As usinas Angra 1, Angra 2 e a Angra 3 é que está no processo de construção. Essas centrais estão localizadas no litoral do estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade de Angra dos Reis. Aí, como mostra na figura embaixo, a usina nuclear Angra 1 e a Angra 2. O, essas centrais estão localizadas no Rio de Janeiro, né? Na Angra 1 e Angra 2. O processo encontra-se na usina nuclear de Angra 3 parada devido a questões problemáticas com relação ao licenciamento ambiental das obras da usina e a fatura garantia de segurança de operação mesmo. Aí na usina de Angra 1 foi a primeira, né? Que foi colocada no Brasil. Está em operação em 1985 e tem o potencial para gerar energia para uma população aproximadamente de 110 milhões de habitantes. E já na usina nuclear de Angra 2, que entrou em operação por volta de 2001, ela é considerada maior e mais moderna. Tem um potencial para abastecer uma população de 20 milhões de habitantes. É o dobro, né? Praticamente o dobro da Angra 1. Em Angra 1, hoje a usina ocupa uma área de 37,9 mil metros quadrados e gera energia suficiente para abastecer mais ou menos 10 mil habitantes, com 640 megawatts de potência. A Angra 1 gera energia suficiente para suprir uma cidade de 1 milhão de habitantes. Já na Angra 2, a usina começou a funcionar em fevereiro, né, de 2001 e ela é instalada uma área de mais ou menos 94 mil metros quadrados. A capacidade de abastecimento de Angra 2 ela é suficiente para atender 20 milhões de habitantes, né, com potência de 1.350 megawatts. É capaz de atender ao consumo de uma cidade de 2 milhões de habitantes, o dobro da Angra 1. A usina conta com um reator de água pressurizada de tecnologia alemã, né? Fruto de um acordo nuclear entre o Brasil e a Alemanha, que foi assinado por volta de 1975. Aqui seria a Angra 3. As obras não foram retomadas, né? Aí, para o cumprimento de uma série de trâmites que tem, como licenciamento ambiental,
e garantias para a redução da possibilidade de acidentes. E a previsão é que lá para 2026 a usina entre em operação, né? O que é usina nuclear? Usina nuclear é uma estrutura que permite a geração de energia por meio de fissão de materiais nucleares. Ela geralmente é polêmica devido ao risco de acidente. Ela tem como um mecanismo básico de funcionamento a geração de vapor, que por meio da sua velocidade e força movimenta as turbinas de geração de energia elétrica. Aí as turbinas nucleares possuem vantagens importantes como o excelente custo-benefício, porém são meio suscetível, né, a ocorrer acidente em grande escala, o que envolve diretamente materiais radioativos. As usinas nucleares, o funcionamento de uma usina nuclear envolve uma série de mecanismos, né, que permite a geração de energia elétrica por meio do vapor, de água aquecida. Aí tem, nesse caso, a fissão nuclear, que é um processo central no funcionamento de uma obra, de uma usina nuclear. Ela permite o aquecimento da água usada para movimentar as turbinas. E as usinas nucleares também são consideradas meios limpos e renováveis de geração de energia. Elas têm um custo vantajoso em termos de construção e operação. E uma das desvantagens é que a usina nuclear ela é a produção de resíduos sólidos radioativos, né? Aí aqui eu vou explicar sobre fissão nuclear. O processo de fissão nuclear é o principal mecanismo para o funcionamento de uma usina nuclear. Desse modo, a geração de calor ela rotaciona as turbinas locais por meio da evaporação da água. Essa geração de calor ela é basicamente para a geração de energia nuclear, né? A fissão nuclear ela envolve o choque de diversos átomos, como mostra mais ou menos aí na imagem, que tem um núcleo dividido em um ambiente altamente controlado, de modo que ela gera uma quantidade de energia utilizada como um recurso nas centrais nucleares, né? Funcionamento de uma usina nuclear. O funcionamento de uma usina nuclear está centrado na geração de calor por meio da fissão nuclear. Aí trouxe essa imagem aí mostrando mais ou menos o funcionamento. O funcionamento dessas usinas elétricas nucleares é muito semelhante ao das térmicas convencionais. A diferença ela está no tipo de combustível usado, né? Que no caso das usinas convencionais utiliza os combustíveis fósseis, né? Carvão, petróleo, gás. Já nas usinas nucleares, ela normalmente utiliza urânio e plutônio. Quando a similaridade, né, pode se dizer que tanto nas usinas convencionais quanto nas usinas nucleares, o calor obtido pela queima do combustível é utilizado para aquecer a água contida em uma caldeira, como mostrei a caldeira aí na imagem, numa caldeira, né? Transformando em vapor de água superaquecida. E aí esse vapor de água ele é lançado contra as pequenas pás existentes em torno da superfície de uma turbina, fazendo ela girar. Aí o eixo da turbina ele fica ligado a de um gerador de correntes que transforma a energia mecânica da turbina em energia elétrica. Aí o vapor que sai da turbina depois que entra em movimento passa por um circuito de refrigeração, né, mais baixo circuito de refrigeração no qual ele condensa e volta a caldeira para reiniciar todo o processo, né? Como se fosse um reaproveitamento. É um reaproveitamento, né? Ele volta e reinicia todo o processo.
aí de uma sala de controle, né, comandada tanto as operações quanto os dispositivos de segurança. Eles detêm de um gerador assim que algum risco de perda de vapor em excesso ou algum mau funcionamento, né? Essa é a lista das maiores usinas nucleares no mundo. A produção de energia nuclear ainda ela é bem restrita, né, a um grupo pequeno, né, de países. Porém, ela construiu uma parte considerável da matriz mundial de energia. As maiores usinas nucleares no Brasil, que são essas daí, ó. A usina nuclear de Kashiwazaki, que fica no Japão. A usina nuclear de Bruce, que fica no Canadá. A usina nuclear de Kori, que fica na Coreia do Sul. A usina nuclear de Hanu, que fica na Coreia do Sul também. A usina nuclear de Hambit, que fica na Coreia do Sul. A usina nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia. E a usina nuclear de Gravelines, na França. Os componentes de um reator. A maioria dos reatores nucleares possui esses componentes, né? Combustível, moderador, hastes de controle, fluido de arrefecimento ou fluido de refrigerante, né? E um gerador de vapor. Quais são as vantagens e desvantagens da usina nuclear? As vantagens: custo-benefício, alternativa para regiões que não dispõem de recursos e fontes limpas. As principais vantagens da usina nuclear no seu custo-benefício é uma vez que a energia produzida por esse meio ela é mais barata, né? E de fácil obtenção. As usinas nucleares elas são uma ótima alternativa, né, para regiões que não dispõem de recursos para geração de energia como gás natural e petróleo. Desse tipo também são consideradas fontes limpas, né, que não produzem gases do efeito estufa, sendo mais eficientes que modelos ambientalmente sustentáveis, né, como a energia eólica e a energia solar. No mais, o custo financeiro da instalação de uma usina nuclear é considerado satisfatório, né, e rápido, de rápido retorno. Já a grande desvantagem que tem nessa usina nuclear é a possibilidade de acidente, né, que em caso de problemas estruturais e operacionais, ou até mesmo em questão externa, né, como determina as condições climáticas, né, as usinas nucleares têm o potencial de causar graves acidentes. A liberação de material radioativo desses lugares é um exemplo. Pode causar um enorme custo ambiental e econômico, além de um elevado número de mortes demais negativas, né, para a população local ali daquela região. Em relação a questões ambientais, mesmo sendo considerado um tipo de energia limpa e renovável, as usinas nucleares produzem uma grande quantidade de resíduos sólidos, chamado de lixo radioativo, que tem aí também. E esse tipo de material ele é descartado em regiões despovoadas, né? E como áreas desérticas e fundo de oceano, mas mesmo assim ela tem o potencial de causar graves danos ao ambiente e ao ser humano, né? Aí essa geração de lixo radioativo é uma grande desvantagem das usinas nucleares. Essas foram as referências que eu peguei para fazer o trabalho. E aqui eu termino o trabalho, pessoal. Boa noite, obrigado. E vamos para o próximo slide. Próximo não, quer dizer, o último, né?